Turma, continuando aqui nosso simulado de 100 questões, essa aqui é a nossa 20ª e última parte aqui. Nós iremos com essa aula complementar as nossas 100 questões. Resolução de questões em Engenharia Civil, professor Kleber Dantas. Essa aula é direcionada para o cargo de Engenheiro Civil, para quem vai fazer o ISS Fortaleza. O conteúdo dessa nossa aula é a NBR 14653, parte 2, avaliação de bens imóveis urbanos. Então está aqui o nosso tópico, nosso conteúdo da aula de hoje. E vamos aqui para as nossas últimas 5 questões. Com relação à avaliação de bens imóveis urbanos, Lei 14.653 de 2011, julga os itens seguintes. Questão 96. Depreciações construtivas são anomalias que podem causar danos efetivos ou representar ameaça potencial à saúde ou à segurança do usuário, decorrentes de falhas do projeto, do serviço ou do material aplicado na execução da construção. Questão 97. Domínio pleno é aquele pertencente ao proprietário do imóvel sob o instituto da enfiteuse. Questão 98. Lote urbanizável é o terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana visando seu aproveitamento eficiente por meio de loteamento, desmembramento ou implantação de empreendimento. Questão 99. Com relação ao método comparativo direto de dados de mercado, o campo de arbítrio é um intervalo com amplitude de 10% para mais e para menos em torno da estimativa de tendência central utilizada na avaliação. E por fim, nossa 100ª questão, com relação à avaliação de aluguéis, o custo de reformas que beneficiam o imóvel alugado pode ser amortizado em forma de desconto do aluguel durante o prazo compatível. Então, turma, deem pause aí, vejam aí quais dessas questões estão erradas e onde é o erro, né? O momento, caso de um possível erro é agora, e não do dia da prova. Então, vamos aqui para o nosso gabarito. As 4 primeiras estão erradas, está correta apenas questão 100. Então, questão 96. Turma, não tem esse termo aqui, depreciações construtivas. Não há esse termo na norma. Então, ou são defeitos construtivos ou depreciação física. Então, o termo correto aqui seria defeitos construtivos, que é o tópico 3.11 da norma. Defeitos construtivos são anomalias que podem causar danos efetivos ou representar ameaça potencial à saúde ou à segurança do usuário, decorrentes de falhas do projeto, do serviço ou do material aplicado na execução da construção. Depreciação física, perda de valor em função do desgaste das partes constitutivas de benfeitorias resultantes de quê? Decrepitude, deterioração ou mutilação. Quando falar de que representa uma ameaça potencial à saúde, são defeitos, no caso, defeitos construtivos. Agora, quando for apenas depreciação, né? Depreciação aí nesse caso aqui física, fala assim que perda de valor em função de quem? De desgaste. Então, como aqui tem o nome depreciação física, falou aqui resultante de quê? Decrepitude, deterioração ou mutilação. Então temos aqui só um esqueminha. Depreciação. Todos esses termos aqui são depreciação, mas como consta aqui na norma, a depreciação física tem a decrepitude, a deterioração e a mutilação. Decrepitude pela idade, né? A gente pode lembrar aqui de juventude pela idade, decrépito, que é uma coisa envelhecida, deterioração pelo desgaste, mutilação pela retirada de um componente, obsolescência quando se tem uma tecnologia vencida, desmontagem por efeitos deletérios e desapropriação, transferência pelo poder público. Nossa questão 97 está errada por quê? Porque essa definição não é de domínio pleno. Essa definição é de domínio direto. Domínio direto. Aquele pertencente, conforme está aqui, né? Aquele pertencente ao proprietário do imóvel sobre o instituto da enfiteuse aí,
que é essa enfiteuse? Enfiteuse é um direito real. Já domínio pleno, que não é essa definição aqui, lá no tópico 3.17 da norma, o que é o domínio pleno? Ele é a soma do domínio útil com o domínio direto. Então, o domínio pleno, ele junta o domínio direto com o domínio útil. Esse domínio direto aí, né, que é o direito real aí do proprietário. E o domínio útil é o direito atribuído ao enfiteuta de se utilizar do imóvel, podendo extrair dele seus frutos, vantagens e rendimentos econômicos. E simplesmente domínio é o direito real que submete a propriedade de maneira legal, absoluta e exclusiva ao poder e vontade de alguém. Nossa questão 98 está errada porque essa definição aqui não é de lote, mas sim de gleba. Então, está aqui no nosso tópico 3.30 da norma. O que é uma gleba urbanizável? É um terreno passível de receber obra, né? Um terreno que está propício a receber essas obras de infraestrutura. Ele não recebeu ainda. Quando ele receber, ele vai ser chamado aí de lote, né? de loteamento. Mas quando ele ainda vai receber normatização, infraestruturas, ainda é gleba. Terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana, visando seu aproveitamento eficiente, por meio de quê? Loteamento, desmembramento ou implantação de empreendimento. Então, temos aqui nessa imagem de cima uma gleba, né? São esses terrenos aqui sem estar normatizados. E aqui a gente tem um loteamento, né? Que já é uma gleba normatizada. Gleba é a terra crua, sem qualquer regulamentação e adequação às leis brasileiras e regionais. Quando a gleba é servida de infraestrutura básica, adaptando as leis brasileiras e regionais, atendendo a todos os requisitos e conformidades exigidos pelo plano diretor do município em questão, este passa a ser chamado de quê? Lote. Ainda na norma, a norma especifica o que é lote, define o que é lote e define o que é loteamento. No tópico 3.42, lote é a porção de terreno resultante de parcelamento do solo urbano. Então, esse lote aí, né, ó, ele é o que aí, ó, né, ó, resultante de parcelamento de solo urbano, né, ó. E loteamento é uma subdivisão da gleba em lotes destinados a edificações com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Nossa questão 99 está errada por quê? Lá no nosso tópico 8.2.1.5.1, a norma traz 15%. Então, o nosso texto aqui, ó, com relação ao método comparativo direto de dados de mercado, o campo de arbítrio é o intervalo com amplitude de 15% e não 10%, para mais e para menos, em torno da estimativa de tendência central utilizada na avaliação. Então, aqui, quando a gente estiver falando aqui do campo de arbítrio, do método comparativo direto de dados de mercado, né? Dos métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos, essa amplitude aqui é de 15% e não de 10%. Por fim, nossa questão 100 está correta. O que consta lá no tópico 11.4.3, reformas, né? Avaliação de aluguéis. Com relação à avaliação de aluguéis, o custo de reformas que se beneficie um imóvel alugado pode ser, não está dizendo aqui que deverá ser, pode ser amortizado em forma de desconto do aluguel durante prazo compatível, né? Então, o inquilino fez uma reforma, né? Conversou com o proprietário, vamos abater aqui no aluguel. Aí aquele valor ali vai ser abatido por 2 meses, por 3 meses, né? Por isso que ele trata aqui de prazo compatível, né, com o valor dessa reforma. E temos aqui nossa revisão dos nossos conteúdos. Então, não tinha esse termo depreciações construtivas, eram defeitos construtivos.
Isso aqui não era definição de domínio pleno, mas sim de domínio direto. Lembrar que o domínio pleno é a soma do útil mais o direto. Isso aqui não era definição de lote, mas sim de gleba, né? Porque ainda era passível de receber obras de infraestrutura. A questão 99, com relação a esse método comparativo direto aqui, esse campo de arbítrio aqui desse método comparativo direto, essa estimativa aqui é de 15%, né? Essa amplitude aqui é de 15% e não de 10%. E a nossa última questão, com relação à avaliação de aluguéis, o custo de reformas que beneficia o imóvel alugado pode sim ser amortizado em forma de desconto do aluguel durante o prazo compatível. Ter cuidado aqui, né, que não tem uma imposição que deverá ser amortizado. Pode, né, ser amortizado. Então, turma, peço que deixem o comentário de vocês, inscrevam-se no canal para, né, futuras aulas. Vamos continuar aqui com os nossos projetos. Peço que deixem os comentários se gostaram realmente aqui de como tratamos aqui essas 100 questões. Obrigado.